Alô, frasqueira, que vai haver show de bola. O ABC, o mais querido, vai jogar. Mais notícias sobre o ABC. A gente conversa agora com Judas Tadeu, presidente do clube. Judas, obrigada pela participação aqui mais uma vez no Band Esportes e Ação. Novidades a respeito de contratação? Boa tarde ao torcedor do ABC. Precisamos sim de mais. São 31 rodadas que o ABC ainda precisa cumprir. E precisamos pelo menos repor as posições que saíram durante a semana. Estamos conversando, discutindo, contactando com jogadores, com clubes, com empresários. É muita também, gente para que negociar, você não fica, não tem jeito, em muitas situações o empresário é quem decide. Temos uma reunião hoje à tarde às 16 horas. Quero até já anunciar aí para os diretores. Todos os diretores do ABC vão estar comigo às 16 horas no clube. Nada de coletivo. Deixa o coletivo lá com a comissão técnica, com os atletas. E vamos discutir. Nós precisamos trabalhar com 30 profissionais. Saíram 3. Apenas chegou 1 e queremos repor aí as posições até final da semana. Ivana, só para lembrar o telespectador, quem assiste a reprise às 18h50 do programa, essa reunião já vai ter acontecido às 16 horas. Então, Tadeu, você está atrás de contratação, todo mundo está noticiando a dificuldade que é, você mesmo está falando aqui. Hoje, em média, quanto é que o jogador está pedindo para vir jogar no ABC? Em média de salário, você tem essa média e qual é a dificuldade maior? É dinheiro ou é essa monte de gente querendo participar da negociação? São as duas situações. Hoje, se você quiser... For o caso de a decisão for trazer 3, 4 jogadores de ponta, de nome, para empolgar o torcedor, para empolgar o futebol, você, se tivesse o dinheiro, não traria, porque você não encontra as peças. E não existe também a receita para tanto. É por isso que eu falei que às 16 horas vou me reunir com toda a diretoria do ABC, exatamente para definir que tipo de estratégia vai se usar, o limite de salário, etc., para trazer 2 ou 3 jogadores mais. Repito, não é fácil, é difícil. O mercado, o jogador que viria para cá para resolver, estão todos jogando, estão todos nos seus clubes, empregados, etc. Existem outras situações que precisamos definir isso. Vou convocar hoje uma reunião para 16 horas para discutir junto com os colegas de diretoria a respeito de todos esses aspectos aí. Precisamos trazer mais 3 jogadores, vamos trazê-los. Temos um jogo dificílimo contra o Fortaleza, com uma equipe que eu confio, os jogadores que estão no plantel têm condições, os que ficaram têm condições de participar da competição, mas vamos ver. A cobrança é muito grande. Judas, para trazer jogador toda hora se pede, mas tem que ser discutido para o ABC trazer dentro da nossa realidade. Você fala aí do problema de receita. O Gustavo Lacerda pergunta aqui: por que os preços do ingresso dos jogos no Frasqueirão estão tão caros, mesmo sabendo que a torcida é formada basicamente por pessoas mais humildes, que têm enormes dificuldades para reservar uma grana para ir aos jogos? Seria por isso, por falta de receita? Não, eu quero que o torcedor se conscientize. Eu acho que ele tem que pesquisar. O ingresso mais barato da Série B é o de Natal. Eu estou dizendo isso com muita segurança. Nós estamos cobrando R$20. É uma competição diferente do campeonato estadual. A própria diretoria do América esteve comigo em São Paulo 2 vezes, no Rio de Janeiro, na FBA. E os ingressos mais baratos de arquibancada em todos os campeonatos é R$30, R$40. O ABC, o América, a Série B do Rio Grande do Norte está cobrando apenas 20. É importante que o torcedor reclamante pesquise os preços de todos os campeonatos, do Ceará até chegar em São Paulo, Curitiba, Paraná, todo canto. O ingresso mais barato continua sendo nosso, eu estou falando isso com muita segurança. Mas esse aumento no ingresso, até o Luiz Eduardo pergunta, implicou em queda de público? Não, eu acho que não. Vocês viram que na Série B, na Série C, o ingresso do estadual em 2007 era R$10, nós passamos para R$15. Eu entendo que o ABC precisa estar bem, precisa ganhar de manhã, de tarde, de noite, para o torcedor ir, pagar R$20 sem reclamar, inclusive. Eu até sugiro que o torcedor que reclamou se associe ao ABC, que ele tem um desconto e uma vantagem considerável.
Tem inclusive uma pergunta sobre isso. O Rodrigo disse que no jogo contra o Juventude você disse que ia lançar novas modalidades de sócio-torcedor. Ele pergunta cadê essas modalidades? Não foi passado. Eu acho que está havendo um equívoco. Nós apenas precisamos fazer uma campanha, aí sim, que abranja realmente todos os segmentos, para buscar os sócios para o clube. Mas eu não me lembro que tenha passado uma promoção, um tipo de... Não, eu acho que o torcedor tem que se conscientizar, ele se associar ao ABC, é importante até porque a partir de agora ele participa de todas as decisões, desde que seja sócio. Não apenas, claro que o torcedor é importante, o torcedor do ABC tem uma força muito grande, não é? Temos a maior torcida desse estado, proporcionalmente falando, talvez a maior de Norte e Nordeste, tá certo? Agora, o torcedor precisa se associar e aí ele para de reclamar do preço, porque ele tem... Concordo com o Tadeu em relação à questão da associar, que é preciso associar o torcedor, mas a gente quando fala em relação ao preço de ingresso, o torcedor fala, é porque o poder aquisitivo, Tadeu, no Rio Grande do Norte é bem menor do que no Paraná, em São Paulo, talvez por isso que ele esteja reclamando. Agora vai uma perguntinha rápida, por exemplo, como é que está? A gente sabe que dispensar jogador nunca é muito bom, nunca é legal para o grupo. Como é que está o espírito do grupo do ABC hoje para ir para Fortaleza? É muito desgastante, né? A tal da rescisão de contrato, desemprego, etc. Né? Nós tivemos a preocupação de rescindir os contratos amigavelmente com todos os jogadores. Até estranhei uma notícia na imprensa que teriam sido dispensados. Não, foi feita uma avaliação com os atletas, eles estavam bem, não renderam o esperado. O próprio Vinícius, que nos ajudou bastante no campeonato estadual, foram 2 gols importantíssimos para o ABC. Tá certo? Talvez se não tivesse sido esses gols, talvez o ABC não tivesse nem ganho o campeonato estadual. Portanto, eu estranhei as notícias, mas foram rescisões amigáveis, é normal no futebol, os jogadores não renderam o esperado e saíram. O clima no ABC do plantel que ficou é de entendimento. O plantel que ficou sabe que todos aí têm condições de participar, de ajudar o ABC, serão cumpridos todos os contratos. O clima é bom, de entendimento, os jogadores sabem que é natural rescisão, é natural chegada de novos jogadores. E é em cima disso que nós vamos trabalhar aí o resto da competição. Infelizmente, Judas, nosso tempo terminou. Queria agradecer aqui sua participação no Band Esportes e Ação, deixar sempre aqui as portas abertas. Muito obrigado. Lembrar que domingo, dia 29, é o dia do ABC, é aniversário do clube, e nós contamos com todos lá na Vila Olímpica. A partir das 5 horas já tem a alvorada, às 8 horas missa e ação de graça, à tarde, meio-dia, almoço, e nós vamos, se Deus quiser, juntar o maior número de ABCDs possível para comemorarmos o aniversário do mais querido, exatamente também comemorar uma grande vitória antes com o Fortaleza.